Parábola do servo cruel. Jesus conversava com seus amigos sobre as coisas de Deus, quando Pedro lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não apenas 7, Pedro, disse Jesus, mas 70 vezes 7, ou seja, sempre. E para que Pedro melhor entendesse, Jesus contou uma história. No reino dos céus, nossas dívidas são acertadas como na história de um rei que resolveu acertar as contas com seus servos. Logo no começo, lhe trouxeram um servo que lhe devia milhões de moedas de prata e não tinha como pagar a dívida. Então seu senhor mandou vender como escravos o servo, sua esposa, seus filhos e também tudo o que ele possuía para pagar a dívida. Mas o servo se ajoelhou diante dele e implorou tanto, pedindo prazo para quitar a dívida, que o Senhor lhe perdoou e o deixou ir embora. Saindo dali, o empregado encontrou um de seus companheiros, que lhe devia 100 moedas de prata, e começou a sacudi-lo, dizendo: Paga o que me deves. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas o servo cruel não concordou. Pelo contrário, jogou o companheiro na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos souberam o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao seu senhor. Aí, o senhor chamou o servo mau e disse: Servo cruel e miserável, eu perdoei tudo o que você me devia, porque me pediu. Você devia ter perdoado seu companheiro, assim como eu o perdoei. O senhor do servo ficou com muita raiva e o mandou para a prisão, a fim de ser castigado até pagar toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: É assim que o meu Pai Celeste tratará a quem não perdoar de todo o seu coração ao seu irmão. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem, preparados e animados para o nosso estudo do Evangelho da Noite. Hoje nós vamos terminar aquele capítulo que a gente já vinha estudando nas outras sextas-feiras, o capítulo 10, do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que todos tenham em casa, tá? Quem não tiver, procurar adquirir, tá? Pode pedir aí na Casa de Fraternidade e vamos procurar pra gente ter, tá? Que é um livro muito importante para nós, nos ajuda muito em nosso lar e faz a gente aprender bastante sobre Jesus. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai aprender o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E a gente vai começar hoje, vai terminar o capítulo, começando pelo perdão das ofensas, o item 14, e depois o item 16 em diante, a indulgência. Gente, essa historinha que vocês ouviram hoje, ela nos foi contada por Jesus. Esse costume, essa forma de ensinar contando histórias, Jesus já fazia isso direto, porque ele sabia que é uma forma mais fácil de gravar na cabeça da gente entender os ensinamentos.
Então, quando ele queria ensinar uma coisa muito, muito importante, que a gente precisava saber mesmo para ser feliz, ele contava uma história, né? Que a gente chamava de parábola, mas quer dizer história mesmo, contava uma historinha para a gente entender. E olhem vocês que os apóstolos de Jesus, os discípulos, eram todos adultos, mas Jesus sabia que mesmo adultos aprendem mais contando uma história, fixam mais, entendem mais. Então Jesus, né? Tá aqui um bonequinho pra gente nunca esquecer o nosso mestrezinho. Jesus, ele contava histórias. E sobre esse tema específico desse capítulo, o perdão, né? Desse item nosso, o perdão das ofensas, ele contou essa história maravilhosa, que é o servo cruel. Outros falam o servo incompassivo, o servo mau. Quer dizer, o servo que não perdoou, na verdade, né? Então, por isso que essa historinha é tão importante. Porque os apóstolos ficavam perguntando a Jesus, mas quantas vezes eu devo perdoar? Nem eu perdoo, a pessoa erra de novo, eu torno a desculpar, a pessoa torna a fazer errado. Quantas vezes que eu devo perdoar, afinal? Foi o que Pedro perguntou, né? No começo da historinha. Jesus começou a contar a historinha por causa disso. Ele falou, Pedro, não é 7 vezes não, é 70 vezes 7. Querendo dizer o que isso? Perdoa sempre. Né? Jesus fez uma conta grande, falou, perdoa sempre, quantas vezes forem preciso. Aí o Pedro ainda ficou assim, né? Jesus falou, não, então vou te explicar através da história. E ele contou essa história maravilhosa. Vocês viram como dá pra gente entender direitinho? Todo mundo entendeu o que é história, não é? É um senhor de terra, né? Que ele tinha muitas pessoas que deviam pra ele. E ele falou assim, vou querer que todo mundo pague minhas dívidas. Aí ele chamou lá logo um que devia milhões, devia muito pra ele, né? Ela fala que devia milhões. Aí chamou ele e o moço apavorou, né? Falou, meu patrão, pelo amor de Deus, me desculpa, eu não tenho esse dinheiro, mas me dá um tempo mais. Aí o patrão falou, não, você tá me devendo isso há muito tempo, vou vender sua mulher, né? Naquele tempo, né? Tinha essas coisas, né? Vou vender sua mulher, seus filhos, pra me arrecadar esse dinheiro. Aí ele falou, pelo amor de Deus, não faz comigo não, tem de piedade. Aí o patrão, né, apiedado, falou, então tá, não tem importância não, eu te perdoo as suas dívidas, tá? Você pode ir. Aí aquele moço saindo, quando ele tava saindo, o que ele fez? Encontrou com um que devia pra ele só 100, e ele devia milhões. E ele pegou ele pelo colarinho e falou, agora você me paga. Pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro agora, não quero nem saber. Chamou a polícia e mandou prender ele. Quando o patrão ficou sabendo aquilo, o que ele fez? Mandou você prender aquele servo mau. Falou, eu tive piedade de você, eu te perdoei, por que você não me perdoou? Vai ser preso sim. E o que quer dizer essa história, gente? Que todos nós necessitamos do perdão de Deus. Todos nós fazemos coisas erradas, né? A gente é espírita, a gente sabe que somos espíritos imperfeitos, que estamos em evolução, que todos nós erramos ainda, não é? Todo dia, quando a gente deita e põe a cabecinha no travesseiro, se a gente for bem honesto com a gente mesmo e com Deus, a gente vai lembrar de várias coisas que a gente fez errado, que não foi legal, né? Então a gente fala, Deus, me perdoa, Deus, fiz errado de novo, mas eu não consegui, eu tô evoluindo ainda, o Senhor me perdoa? Aí Deus, com certeza. Mas quando a gente pede esse perdão a Deus, como diz o Evangelho, a gente está pedindo a Deus força para a gente acertar no outro dia, para a gente melhorar, para a gente conseguir ser uma pessoa melhor. Aí Deus fala, claro, te dou outra oportunidade. Sempre te dou uma nova oportunidade nos de Deus. Então a gente começa no outro dia na certeza que a gente tem outra chance de acertar. E foi isso que aquele servo mau não soube. Ele teve outra chance para começar a acertar, né? E não fazer tanta dívida e não quis desculpar o amigo. E é isso que muitas vezes a gente faz. A gente tem 1000 justificativas pra gente, né? Mas eu não cheguei na hora naquele compromisso que o sol tava quente, o menino tá chorando, minha cabeça tá doendo, eu tô cansado. Pra gente, a gente dá um monte de desculpa. Quando é o outro, ele é um preguiçoso, ele vive atrasado, ele não tem compromisso. Então, nesse capítulo, nessa historinha, Jesus está nos dizendo para a gente ter a mesma indulgência, a mesma compreensão com o outro que a gente tem com a gente mesmo, não é? Compreender o lado do outro, ver o lado do outro, mesmo que ele faça coisas muito pior que nós nunca faríamos.
Porque nós sabemos que já adquirimos uma evolução, um aprendizado, que a gente não faz mais aquilo. O nosso conhecimento não nos permite fazer aquelas coisas horríveis mais, mas se o outro faz, ele vai ter chance mesma coisa de aprender, porque somos espíritos eternos. Então, se todos que têm que perdoar, muito mais nós espíritas, que sabemos que somos eternos, estamos evoluindo, estamos aprendendo. Então, se o papai errou, se a mamãe errou, o vizinho, o colega, a gente também erra. Ah, ele está errando muito mais do que eu. Ele não aprendeu ainda. Ele precisa de mais perdão ainda, não é? Mais indulgência ainda, para compreender que ele não aprendeu ainda. E para ajudar que ele aprenda e não faça mais tantas coisas erradas. Mas o que é o perdão? Nesse capítulo também nos fala isso. Tem gente que fala assim, perdoar é esquecer. De forma alguma. Esquecer, gente, chama amnésia, falta de memória. Esqueci, não lembro mais. Perdoar é quando, mesmo lembrando, mesmo sabendo do bem, do mal que o outro me fez, eu não sentir mágoa nenhuma, não sentir tristeza nenhuma com isso, nem raiva, nem ódio, nem rancor, nada de ruim eu senti. Eu mesmo sabendo que ele fez errado, eu continuar gostando dele, continuar compreendendo, continuar sabendo que ele é filho de Deus e deve ter oportunidades como eu tenho. Então isso sim que é perdão. Perdão é quando a gente lembra o mal que alguém nos fez e a gente não sente nada de ruim. Não dá dor de barriga, o coração não dispara, a gente não fica agitado, nervoso, a gente fica tranquilo. Quer para ele a mesma paz que quer pra gente. Isso se chama perdão. Ah, mas quer dizer que perdão é não ver o erro? O Evangelho também nos fala isso. Então perdoar é não ver o erro? Não, é ver o erro sim. Se aquilo que a pessoa está fazendo é errado sim. Eu vou deixar ela fazer tudo errado comigo? Não, não é mesmo? Se eu puder sair e ir embora, não conviver mais com aquela pessoa só faz coisa errada comigo, não vou conviver mais com ela, até ela ver que aquela atitude dela está errada, mas não vou ter raiva, não vou ter ódio, não vou querer me vingar. Isso é perdão, isso é indulgência. E sobretudo, sabe o que o Evangelho nos fala? Que esse amor que Jesus nos ensina, amar ao próximo, passa pelo perdão. Se a gente não sabe perdoar, é porque a gente ainda não aprendeu a amar. Por isso que Jesus achou tão importante que ele até contou essa história. Perdoa, vocês lembram da oração do Pai Nosso? Aquela partezinha que fala assim, ó, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. É isso que Jesus queria, é isso que a gente pede a Deus na oração e é isso que essa historinha nos ensina também. Tranquilo? Todos aprenderam bem? Tenho certeza. Então vamos procurar, tá? Perdoar, começando nas coisas pequeninas. Vamos perdoar uma palavra maldita, uma incompreensão com a gente, uma coisa que a gente não achou legal. Vamos começando pelas pequenas coisas e quando a gente assustar, a gente já está perdoando grandes coisas. A gente não tem mais nenhuma mágoa nem rancor no coração, como o nosso Mestre Jesus quer que a gente aprenda. Então, uma boa noite para todos. Fiquem todos na paz do Cristo, que é essa paz, a paz do perdão, a paz do amor ao próximo. Fiquem todos com Deus. Tchau!